Mateus 14, 29, que diz assim: Ele disse: Vem. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Pedro estava ali no barco, E quando ele viu que era Jesus que estava andando sobre o mar, ele disse que queria também andar, sobre o mar. Pedro até conseguiu andar por um pouco de tempo, sobre o mar, Mas aí então o vento começou a ficar forte, E aí Pedro começou a temer, Começou a ficar com medo por conta dos ventos, Começou a ficar com medo. Deixou de olhar para Jesus, que estava à sua frente. E então ele afundou. E muitas das vezes nós passamos por tantas coisas na nossa vida e ao invés de nós olharmos para a frente, para Jesus, nós olhamos para os lados. Olhamos para os lados, nos distraímos, com as coisas que estão acontecendo. E esquecemos, que Jesus, Ele está logo ali. Jesus, Ele está logo ali na nossa frente. E se nós olharmos para Ele, nós não iremos afundar. E quantas vezes nós fazemos como Pedro, Nós confiamos no poder de Jesus, mas ao mesmo tempo nós duvidamos, acreditamos nas promessas de Deus, nos milagres que Ele pode fazer na nossa vida, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Mas aí nós ficamos com medo, E a gente fica se questionando. E aí começam as dúvidas, E essa dúvida, ela surge quando a gente tira os olhos de Jesus. E quando a gente começa a olhar para as nossas limitações, E as circunstâncias ao nosso redor. Quando nós focamos na nossa fraqueza, nós esquecemos que o poder de Deus, ele é maior do que qualquer coisa. O poder de Deus, ele é maior do que qualquer obstáculo. Deus, ele nos lembra que não se trata de nós, não se trata daquilo que nós podemos fazer, mas daquilo que Ele pode fazer através de nós. Nós precisamos elevar os nossos olhos para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Quando a gente fixa os nossos olhos em Jesus, nós descobrimos que, por mais que nós somos fracos, mas a nossa força vem de Deus. Em Deus nós temos uma força necessária para atravessar todas as águas turbulentas das dificuldades e as incertezas da nossa vida, E também eu quero falar, sobre também, já que a gente está falando sobre fé, sobre fé, sobre Pedro, quero ler aqui também em Mateus, quero mostrar aqui Mateus 14 e 15, que diz assim: E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele dizendo: O lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhe disse: Não, que não vão, dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: Não temos aqui senão apenas 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Traz aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-lhe aos seus discípulos,
a multidão e comeram e saciaram, e levantaram dos pedaços que sobraram 12 cestos ainda, e comeram. Foram quase 5.000 homens ali, entre mulheres e crianças. Então, né, nós vemos aqui que Jesus, ele tem o poder de fazer o impossível acontecer, o poder de fazer infinitamente mais aquilo que nós cremos, que nós pensamos, né? Assim como Pedro ele estava ali no mar, né? Pedro estava ali. É uma coisa impossível você andar por sobre o mar, mas Deus andou por sobre o mar. E Pedro, ainda que por um pouco tempo, né? Mas ele andou por sobre o mar. Ele só afundou porque ele ficou com medo. E muitas das vezes, né? Deus ele quer fazer um milagre na nossa vida, né? Mas basta a gente crer. Em todos os milagres da Bíblia a gente vê, né, que foi a fé daquelas pessoas que fizeram elas ser curadas, né, por Jesus. Então é isso, Deus ele quer que nós cremos nele, porque ele é o Deus do impossível. Deus ele pode fazer qualquer coisa. Deus ele é o Deus do impossível. O que é impossível para Deus? Nada para Deus, nada é impossível. Deus ele pode fazer infinitamente mais aquilo que nós pensamos ou pedimos para ele. Assim como ele usou ali, né, aqueles 3 pães, 5 pães e 2 peixinhos, e ele multiplicou para alimentar aquela multidão. Assim Deus ele também faz na nossa vida, né? Assim ele faz na nossa vida. Só que nós temos que tirar de nós o medo. A gente tem que parar de sentir medo e apenas crer. Porque se a gente crer, Deus ele fará coisas grandiosas na nossa vida. Só basta a gente crer, acreditar e olhar somente para frente, olhar somente para Jesus. Porque o homem é falho, né? A gente sabe que o homem, ele é falho, mas Deus ele nunca erra. Deus, ele é fiel. Deus nunca vai te abandonar. Deus, ele nunca vai virar as costas para você. Deus, ele nunca vai fazer coisas ruins para você, porque Deus, ele é o nosso Pai. Deus, ele nos ama. Ele nos ama tanto que ele deu seu filho para morrer por nós. Qual pai que dá o seu filho para morrer por amor daqueles que nem merecem, por amor daqueles, né? Somente Deus que pode fazer isso. Somente Deus fez isso por nós. Deu o seu filho amado por amor de nós, que nós nem merecemos, né? Mas Deus ele fez isso por nós. Então que nós íamos olhar somente para Jesus, não olhar para os lados, olhar para Jesus que é fiel, que nunca falha, né? E acreditar que o impossível ele faz, né? Ele é capaz de operar coisas maravilhosas, não porque nós somos fortes, mas porque ele é poderoso. Ele nos sustenta em cada passo que nós demos. Lembre-se de que com ele nada é impossível. Hoje Deus ele te convida a parar de olhar para si mesmo, parar de olhar para os lados, parar de olhar para as circunstâncias e confiar no poder dele na sua vida. Ele está pronto para agir em sua vida, para transformar, restaurar e usar você para a glória dele. Eleve seus olhos para Jesus. Permita que ele seja o seu socorro em todos os momentos da sua vida. Esse foi o devocional de hoje. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.